Como bem disse o pastor Silas, meu nome é Mário, para quem não havia me conhecido, essa é a minha linda Eliana. Estamos casados há 32 anos, isso daí, 32 anos. Temos, louvado seja Deus, né? Temos 2 filhos, Rafael e Beatriz. Rafael, esse mês, comemora 31 anos. E Beatriz já comemorou também nesse mês 26 anos. E temos um genro nessa história aí, que é o querido Leonardo. Dado ele assistir, precisa fazer referência ao genro. E essa é a família que Deus tem nos dado, e é tão bom viver em família. Nós estamos vivendo uma época, pastor Silas e você que está aí na sua casa. Eu estava linkado aqui com o YouTube da igreja, mas eu acho que a minha internet deve ter sumido. Vi vários comentários, várias saudações, e você que está aqui acompanhando pelo YouTube, continue comentando, compartilhando e convidando pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Essa é uma ferramenta boa. Conversávamos há pouco, eu penso que essa pandemia agilizou esse processo também da igreja. Nós já havíamos transicionado a igreja também para o online já há alguns anos, e louvado seja Deus por isso. Não fomos pegos de surpresa nessa questão de transmissão, pegos de surpresa assim como todo o mundo, né? A questão da pandemia. E eu tenho que, além da pandemia, nós estamos lutando agora também contra um pandemônio, contra ideias, sentimentos e pensamentos que nem sempre estão linkados à palavra de Deus, nem sempre estão firmados na palavra de Deus. Temos vivido hoje um clima muito tenso, um clima de medo, de insegurança, de tantas incertezas. A morte ficou muito próxima de todos nós. Provavelmente você perdeu alguém chegado, alguém conhecido, ou talvez até mais do que uma pessoa, mas nada disso pegou o nosso Deus de surpresa. Ele já sabia muito bem, como já sabia muito bem dessa manhã, e já sabia muito bem que nós estaríamos juntos aqui, ainda que virtualmente, mas o nosso coração e a nossa fé está firmada sobre a mesma mão, a mão poderosa do Senhor Jesus. Então eu quero compartilhar uma palavra com os pais. Parabéns a todos os pais, os que estão aqui, os que estão em casa. Ser pai, isso é um ministério maravilhoso, uma bênção poderosa, e é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Eu tenho percebido, tanto na nossa comunidade, como no mundo como um todo, né? Com tantas movimentações, tantas situações que a cultura do mundo tem caminhado nesse mundo pós-moderno, nós como igreja também, é um momento assim precioso, quando sentamos e falamos de princípios, falamos de bases. E nessa manhã eu quero falar da paternidade numa ótica linkada à palavra de Deus, à Sagrada Escritura. Você que é pai, assim como eu, nós passamos muitas situações assim que trazem alguns sentimentos para o nosso coração. Eu não sei que momento da vida você está vivendo, eu não sei que momento que a sua paternidade está se dando. Talvez você é um pai recente, talvez você já é um pai bastante maduro, talvez você já tenha graça, como o pastor Silas, de ter neto. É neto que tem, mas neta, uma só? Por enquanto, prosperidade nessa área também, em nome de Jesus. A avó Márcia, louvado seja Deus. Talvez você já tenha os seus netos, talvez tenha até os bisnetos, mas uma coisa é certa, é um grande desafio o exercício da paternidade. O nosso tema aqui é coragem, coragem, pai. E a minha intenção é que ao final dessa ministração, a boa, poderosa, suficiente mão de Deus possa tocar na nossa vida, e que nós possamos levantar dessa mesa encorajados pelo Santo Espírito de Deus, porque a nossa luta é diária. Há uma frase que nós ouvimos muito
pelo menos eu que moro no interior, Márcia, que nós precisamos matar um leão por dia. Vocês já ouviram isso aqui? Os jovens estão aqui? Então não estou tão antigo assim. Precisamos matar um leão por dia. Vocês concordam com isso? Todos os dias nós temos que matar um leão ou alguns leões. E os leões se dão das mais variadas formas. O leão do desemprego, que é um grande leão. O leão da dieta, e falar de dieta sentado à mesa com um bolo na minha frente, chega a ser até constrangedor, mas quantas vezes temos que lutar? Os leões da insegurança, os leões daquilo que nós não temos controle, os leões. E quando eu me debruço na palavra de Deus, nós encontramos aqui matadores de leões, matadores. A gente podia pensar em alguns aqui. Rafael, meu filho, ele tem o cabelo bastante comprido, e quase o estereótipo do Sansão. O Sansão foi também um matador de leão. Diz a Sagrada Escritura que Sansão, um certo dia, destroçou o leão com a mão, como se fosse uma ovelha, como se fosse um cabrito. Diz a Bíblia que o Espírito de Deus se apossou dele, e veio uma força tal, que ele agarrou o leão na unha, e arrebentou. Seguimos a leitura, o Davi, rei Davi, conhecidíssimo, o homem segundo o coração de Deus, matador de leão, matador de urso também. Quando entramos no Novo Testamento, então nós encontramos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que destrói o leão. A referência é: o leão anda ao nosso derredor, rugindo, bramando, buscando a quem possa tragar. Ele foi derrotado pelo Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Mas nós encontramos um que nem é tão famoso assim, que às vezes pouco a gente fala sobre ele, e esse texto está lá em 2 Samuel, capítulo 23, eu quero ler esse texto. Eu trouxe só um versículo, 2 Samuel 23, 20, mas eu penso que vale a pena nessa manhã a gente ler um pouco mais a palavra de Deus. Eu vou pôr uma marcação aqui de horário, para eu não me alongar tanto, e não fazer do café da manhã um almoço. Capítulo 23 aqui de 2 Samuel, eu acho que nós podemos ir a partir do verso 8, a partir do verso 8 você acompanha, se tiver com a sua Bíblia, ok, pode acompanhar, se não, preste atenção, porque nós vamos ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus, isso é maravilhoso, ela nunca volta vazia, nunca. A palavra do pregador pode voltar vazia, a palavra da pregadora pode voltar vazia, mas a palavra de Deus não. Por isso que eu tenho no meu coração que cada vez mais nós precisamos estar agarrados à Bíblia Sagrada. E diz o texto bíblico aqui, a partir do verso 8 de 2 Samuel 23. Estes são os nomes principais dos guerreiros de Davi. Eu encaro a paternidade como uma guerra, eu encaro a paternidade como uma luta. Os meus filhos já são adultos, e já vivi algumas fases com eles, e cada fase é um momento novo, é uma luta nova. E quando eu falo luta, não é no sentido de tristeza, de dor, é a realidade, é a vida como ela é, a vida ao vivo, é luta. Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe de 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens na mesma batalha e os matou. Gente, Jabezão era o cara. Jabezão, numa lutazinha, 800 pessoas morreram através das mãos de Jabezão. Nós pastores, penso pastor Silas, gostaríamos de ter um Jabezão na nossa equipe. Um cara que arrebentava com tudo, forte, guerreiro, Jabezão. Depois dele, Eleazar,
filho do Aioíta, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros, e teve com Davi, quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição, e os feriu, feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Eleazar, a mão dele fundiu no cabo, não sei se chama cabo de espada, mas se fundiu a espada, tamanha intensidade da luta. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Aqui eu já posso abrir um parênteses e pensar sobre isso. Nós pais, às vezes nos encontramos nesse caminho de solidão. Às vezes você está aí tomando esse café da manhã e o teu coraçãozão está meio abatido, se sentindo sozinho. Talvez tenham lutas e situações aí dentro desse coração que ninguém sabe. E nós homens temos essa característica, né, de guardar, de reter os nossos sentimentos. Eu não sei que geração você pertence. A minha geração ouviu muito sobre isso. Homem não chora. Aliás, teve uma canção recentemente que fala sobre isso daí, porque homem não chora. Não cantarei aqui, mas enfim, homem não chora. Ouvimos dos nossos pais, engole, quem já ouviu aqui isso aqui? Engole o choro, principalmente os meninos, engole o choro. Que negócio é esse de ficar chorando? A minha geração ouviu muito isso, e isso trouxe para nós uma reserva muito maléfica, de a gente reter sentimento e não poder expressar. O Eleazar ficou sozinho nessa batalha, todo o exército foi embora, mas ele não desanimou. Ele entendeu a sua função, ele entendeu o porquê ele estava lá, o propósito a que ele estava lá, e ele guerreou sozinho e arrebentou. Depois dele, Samá, filho de Agué, e Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu. Esse exército também estava mais fujão do que outra coisa, fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu grande vitória. Verso 13, durante a colheita, 3 chefes de batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acompanhava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Davi sentiu saudade da sua terra, da água da sua terra. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. A cena aqui é preciosa. O rei diz que está com vontade de tomar água, que é uma coisa que para nós é simples, mas não era qualquer água, ele queria a água da sua terra, e a sua terra estava cercada pelo inimigo. Esses 3 camaradas aqui tiveram o coração tocado pela vontade do rei e enfrentaram a morte para satisfazer o que o rei estava pedindo. Mas ele recusou a beber, em vez disso derramou como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber dessa água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos principais guerreiros. Abissai, verso 18, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com uma lança, Abissai também, que maravilha, com uma lança matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. E aí vem o nosso personagem, aí vem o texto que nós vamos ficar e que Deus certamente vai tratar conosco nessa manhã tão boa que Ele preparou. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos, matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança.
Benaia o enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer um dos 30, mas nunca igualou seus 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Muito bem. Deus querido, nós lemos aqui a tua palavra, e a tua palavra é poderosa, a tua palavra é viva, eficaz, libertadora, transformadora, e é o efeito dela que nós precisamos nessa manhã que nós estamos aqui, Senhor, no Vale da Bênção. Aliás, um nome sugestivo, que seja manhã de bênção em cada lar que está nos acompanhando aqui, Senhor, pelo Facebook, pelo YouTube, cada um que está linkado aí, que preparou a mesa e estão junto para ouvir a tua palavra. Que a tua palavra cause efeito na nossa vida, em especial nessa manhã, na nossa paternidade, no nome soberano de Jesus, é o que nós te pedimos aqui e te agradecemos para sempre. Amém. Muito bem, gente, partindo desse princípio, que todos nós matamos leões por dia, o ministério pastoral também é puxadão, né? E é bem linkado à paternidade também, né? São leões que nós matamos por dia, e às vezes nós achamos que não vamos dar conta, às vezes nós achamos e somos levados por essa enxurrada de uma cultura que tem desvalorizado cada vez mais a família e contribuído para a destruição dos princípios familiares. Esse é o mundo que nós vivemos, e numa conversa rápida com o pastor Silas, a minha perspectiva, pastor, é que essa situação não muda. Eu não vejo melhora nesse mundo, eu não vejo um mundo cheio de paz e de harmonia, não, eu vejo um mundo que jaz no maligno, e nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos um papel fundamental na sociedade, no grupo que nós estamos inseridos. Diz a Bíblia algo muito especial, que somos sal e luz, ou seja, temos que fazer a diferença, temos que trazer tempero para esse mundo tão sem gosto, tão insosso, acho que é assim a palavra, sem gosto, né? Se não é, você entendeu o que eu quis dizer. E esse mundo de trevas que nós vivemos, aí somos sal, somos luz, em nome de Jesus. E você, pai que está aí, coragem nessa manhã, coragem para exercer a tua paternidade, coragem para continuar prevalecendo como servo de Deus, coragem para continuar exercendo a sua função dentro dessa casa, sendo referência para os seus filhos, não só para os seus filhos, referência nessa sociedade. Vivemos uma sociedade onde as referências estão invertidas. Outrora aqueles que nós não tínhamos como referência, hoje são referência. É uma loucura que estamos vivendo, guerra das ideologias, vivemos uma nação extremamente polarizada. Esse é o pandemônio que eu falei. São situações que talvez nós não vamos dar muita conta, mas a nossa casa, aqueles que Deus confiou para nós, essa mesa que você está, dentro desse lar que Deus colocou você pode fazer toda a diferença. Então, eu repito aqui, coragem, pai, que esse seja um domingo de celebração do Dia dos Pais, mas um domingo cheio de coragem. O que nós aprendemos com o Benaia aqui, que era um dos valentes de Davi? Primeiro que, se você percebeu o texto, na lista de feitos, Benaia foi o menor, não foi o maior, não foi ele que realizou mais coisas, e esse é o primeiro aprendizado. Benaia fez grandes coisas, não quer dizer aqui que ele fez grandes obras, mas esse grandes coisas quer dizer que ele fez tudo muito bem feito, o texto quer nos dizer coisas bem feitas, fez tudo com excelência. Nós vivemos sob uma pressão tremenda nesse momento aqui, principalmente os pais, me permita me dirigir especialmente para os pais, essas pressões, queremos dar sempre o melhor para os nossos filhos,
queremos nos desdobrar para que os nossos filhos não passem lutas e dificuldades que nós tivemos, queremos que os nossos filhos não vivam talvez o que nós vivemos, as necessidades, as lutas, ok, guardadas as proporções, a ideia é boa, guardada aí alguns limites, a ideia pode ser boa, mas se não houver equilíbrio nisso, nós podemos estar criando uma geração extremamente sensível, emocionalmente fraca, porque se você se considera um homem forte, um pai forte, muito se deve às lutas e dificuldades que você passou. E quando nós queremos extirpar da vida dos nossos filhos todas as dificuldades, eu quero que o meu filho, ok, o sentimento é bom também, eu quero que o meu filho tenha sempre o melhor, eu quero que o meu filho estude no melhor colégio, eu quero que o meu filho tenha o melhor trabalho, eu quero que o meu filho encontre uma esposa maravilhosa, um marido maravilhoso, eu quero que a minha família, que os meus filhos vivam muito melhor que eu, mais do que eu, façam mais do que eu, até aí está tudo muito certo, mas se isso vira uma pressão, e nós esquecemos que somos limitados, e nós esquecemos que nós exercemos uma função de supridor, mas o supridor supremo é o Deus Todo-Poderoso, nós vamos trazer pressões desnecessárias para a nossa vida. E esse primeiro ensinamento é o que Benaia traz para nós. Ele não foi de fazer grandes coisas, mas o que ele fez chamou a atenção do rei Davi, a ponto, veja só, se fosse eu, talvez você, ou nós que estamos aqui na igreja, no vale aqui, quando eu fosse pensar num guarda-costas pessoal para mim, eu ia no Jabezão. Cara, só ele matou 800, é o melhor que eu quero, esse cara do meu lado. Ou talvez no outro que fundiu a mão na espada. Talvez jamais eu iria pensar no Benaia, que ele fez pouca coisa, mas Davi viu que o que ele fez foi muito bem feito. Então eu quero nessa manhã encorajar você a continuar exercendo de uma forma muito boa a sua paternidade, dentro das suas limitações, dentro até das suas incertezas, dentro às vezes da tua imaturidade, mas fazendo o melhor para a sua casa, o melhor para a vida dos teus filhos. Vivemos hoje onde o ter, aliás, eu penso que hoje já está tão agitadas as coisas, que não é nem mais o ter que é o que tem chamado a atenção, é aquilo que nós aparentamos ter. Depois do advento de rede social, Instagram, Facebook e tantas outras redes TikTok, vocês estão no TikTok? Tá, irmã? Você está aí no TikTok? Ai, louvado seja Deus, eu TikTok também não, mas Instagram e Facebook, precisei voltar até para... Nós ficamos 5 meses ano passado com a igreja fechada, de portas fechadas, né? Mas de coração aberto, louvado seja Deus. E aliás foram 5 meses, eu posso dizer aqui, sim, houve tristeza, porque coisa boa é quando a gente se junta, coisa boa é estar debaixo do mesmo teto, e me permita continuar motivando você a frequentar os cultos da sua igreja, que tem guardado todas as questões sanitárias, é álcool em gel, é distanciamento. Eu já tive aqui nesse salão, lotadaço, Márcia, numa conferência missionária, louvado seja o Senhor, mas a diferença aqui é a presença do Deus Todo-Poderoso, e Deus se faz presente quando junta 2 ou 3, Deus está aqui conosco, como está aí na sua casa. Então congregue, não deixe de congregar, não deixe de amar a sua igreja é uma ferramenta poderosa, inclusive para ajudar na tua paternidade. Aqui você encontra conselheiros, aqui você encontra homens, mulheres de Deus, que pode dar direção, pode te estender a mão, o ombro amigo, que tantas vezes nós precisamos, é na igreja do Senhor que nós encontramos. Mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, dentro das nossas limitações, falo isso por experiência própria, Ele continua nos usando. Então, mais uma vez, coragem, Pai,
Cuidado com as comparações que você faz, cuidado. Se você já foi criança, e eu creio que sim, e vocês, quem aqui já falou para o pai, é confessionário aberto agora, tá, nessa manhã aqui, quem aqui já disse assim, o pai do meu amigo é muito melhor que você? Quem já falou? Ergue a mão, senão eu vou revelar o nome aqui agora, e pela internet também. Quantas vezes nós entramos nessa bobagem de fazer comparações? Quantas vezes? Eu falei isso algumas vezes para o meu pai, que Deus o tenha, já falei isso, nunca ouvi isso dos meus filhos, louvado seja Deus, mas talvez eles pensaram sobre isso. Então não ceda às pressões, você é o pai dessa família, Deus confiou para você essa casa, Deus confiou para você essa família que está aí juntinho com você nessa mesa, sabendo quem você é, sabendo das tuas limitações, sim, mas sabendo do poder que Ele tem sempre para derramar, para renovar sobre a sua vida. Então, coragem, Pai, no nome de Jesus. A maioria de nós fazemos as coisas de qualquer maneira. Eu não posso ser o melhor pai, então você... Não, dentro da sua possibilidade, seja o melhor. Podemos tornar qualquer tarefa numa tarefa grandiosa, grandiosa. Eu não sei, eu acho que ninguém da minha comunidade está assistindo, então eu vou falar umas coisas aqui, tá? Depois vocês não compartilham, por favor, tá? Mas eu vejo no meio do nosso arraial, pais se desdobrando no seu trabalho, pais se desdobrando na hora extra, pais assumindo 2 trabalhos, para que os filhos não passem necessidade, ou para que tenham tudo o que eles sonham, desejam, tá? E tá, beleza, quanto a isso. Mas eu tenho atendido filhos também, que a grande reclamação é a ausência do pai. Eles não estão interessados no dinheiro do pai, eles não estão interessados na faculdade que o pai pode proporcionar, eles estão interessados na presença do pai. Vivemos uma era de ausências, de figuras que são fundamentais para o alicerce da família, a mãe, o pai. Então, saiba dividir o teu tempo. Talvez você tenha a possibilidade de ganhar um pouco menos, ok, mas diz um irmão lá da nossa comunidade que tem situações que às vezes a gente perde para ganhar, e é verdade. Às vezes temos que perder um pouco algumas coisas para ganhar outras. Nada substitui esse tempo à mesa, nada substitui sentar com o filho, com a filha, para bater papo, para passear, não dá para ir para Disney, mas pode ir para um parque, para um jardim botânico, que não gasta nada. Não dá para ir para o shopping, mas pode dar uma volta no bairro, pode sentar. Não dá para ir no cinema, mas dá para sentar e assistir uma série junto, compartilhar. Então, dentro da sua possibilidade, Benaia, faça o melhor, em nome de Jesus. Isso engloba tarefas, relacionamentos, tratar bem as tarefas, as palavras, a forma que eu falo, que eu me dirijo. Temos de fazer o melhor com as condições que temos, ir além das expectativas. Repito, fazer o melhor com as condições que temos. Não se deixe ser sequestrado com as pressões desse mundo aqui. Dentro daquilo que você pode, faça o seu melhor e tudo vai bem, tudo vai bem. Segunda lição, Benaia era valente, corajoso. Nós hoje estamos vivendo aí o crescimento do medo, com medo. Conversei com a minha querida irmã, amiga Márcia, que é psicóloga, e é assim, gente, consultório de psicólogo, estão tudo lotadão, psiquiatra, estão tudo lotadão. Eu falo isso com prova, porque tenho direcionado alguns membros da igreja a psicólogo e psiquiatra também, então tudo lotado, sem falar no preço, né, querida Márcia? Gente, um psiquiatra lá da nossa cidade, lá, R$700 a consulta, tem que sarar rapidinho, tem não? Que é isso, gente?
tem, tem que sarar rapidinho, o cara tem que se jogar na presença de Deus e clamar por cura, porque o negócio é puxado. Esse espírito de medo tem se infiltrado nas nossas famílias, às vezes no nosso coração, e nós não podemos esquecer do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não podemos esquecer também do que Paulo diz para Timóteo, que o Senhor não nos deu espírito de medo, depende da tradução que você lê, covardia, mas nos deu espírito de poder, amor e autocontrole. É esse espírito que Deus derramou sobre a sua vida, Pai, sobre a minha vida. Medo, temos medo de perder os nossos filhos, medo que os nossos filhos entrem para o mundo aí das drogas, medo que os nossos filhos esfriem na fé, medo, e o medo, ele sequestra a coragem, a ousadia, o medo nos incapacita, o medo nos paralisa. Não podemos tirar da nossa mente que quem cuida 100% da nossa família, dos nossos filhos, é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Ele não falha, Ele não dorme. Nós falhamos, nós dormimos, cochilamos às vezes. Espero que você não esteja cochilando à mesa aí. Se tiver, acorda o camarada aí, por favor, em nome de Jesus. Deus é o Todo-Poderoso. Então eu vou cruzar os braços e Deus cuida. Não, Ele confiou para nós. Os valentes de Davi falam isso. Davi foi quem foi, teve vitórias incríveis, mas não era sempre ele que estava com a espada na mão, não. Tinha alguém ali intercedendo, alguém lutando nas batalhas. Então Deus confiou para nós uma família. Aquilo que é possível, Deus não vai fazer, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E às vezes você está preocupado com os impossíveis, às vezes você está perdendo o sono, que você quer fazer o impossível, às vezes o medo tomou conta do seu coração aí, você está tão restrito em tanta coisa, mas eu desafio você nessa manhã, a ter coragem, Pai, coragem, em nome de Jesus. Vamos embora aqui. Deus nunca garantiu para nós isenção de luta, medo e dor, Deus nunca garantiu. Eu não sei se eu podia falar, me permita. Depois você acerta com o pastor Silas e Camargo. Ninguém mandou eles me convidarem. Tem igreja por aí que está prometendo isso. Vem para Jesus, os seus problemas acabaram. Vem para Jesus e está tudo resolvido. Sim, seja fiel no dízimo e na oferta, lógico, senão não tem proteção também. Isso não é o que Deus fala. Deus nunca prometeu para nós livramento de luta, nunca garantiu que a gente ia estar livre de medo, livre de dores. Ele garantiu que estaria conosco todos os momentos. Louvado seja Deus, e Ele está. Nós vivemos de perto recentemente a partida do nosso querido Herbert. Eu fui talvez um dos últimos a conversar com ele. Deus deu a graça de nós fazermos uma viagem junto. Voltamos no domingo, segunda-feira ele passou mal, na terça-feira ele internou, quarta-feira ele foi entubado, ficou 17 dias entubado, e o bom Deus, o dono da vida do Herbert, resolveu chamar o Herbert para a morada celeste. Quem somos nós para lutar contra a vontade de Deus? Quem somos nós? Então não há dúvida que Herbert já conheceu o que nós vamos conhecer um dia, né, gente? Vocês pretendem ir para o céu também, né? Coisa linda, hein? Louvado seja Deus. Herbert já está de boa. Eu perdi minha mãe fazem 50 dias hoje, minha mãezinha, que eu imagino que já encontrou o Herbert lá no céu também, que gostava muito do Herbert. Ela dizia, esse irmão fala meio enrolado, né, filho? Difícil de entender. Eu falei, mãe, ele é boliviano, né? Mas a senhora presta atenção. Minha mãe partiu, ia completar agora em janeiro 91 anos. Uma vida boa. Partiu como ela sempre desejou. De repente, o bom Deus resolve desligar o coração da minha mãe. E louvado seja Deus por isso. Agora, só citei 2 situações, a lista é grande. Não quer dizer que isso tire do nosso coração tristeza, a falta que essas pessoas fazem. São dores que nós carregamos na vida,
e vamos carregar até o último dia. Não quer dizer que que o Espírito Santo não tenha nos consolado, não quer dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, não, nada disso. Quer dizer que nós temos lutas e dificuldades, sim. Tem coisas que nós não vamos dar conta, tem coisas que nós vamos ter que aprender a lidar. Por isso que o Senhor é o Deus Emanuel, que está conosco todos os dias, a presença dEle é poderosa. O salmista diz no verso 23, verso 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem. E o Salmo 23, que você conhece, decora normalmente, que é talvez um dos primeiros versículos que a gente decora na escola bíblica, ele começa dizendo, o Senhor, Senhor é papel de dono. Eu estou dizendo, Deus, Tu és o meu dono, mas ele segue o salmista, o Senhor é o meu pastor, é aquele que cuida, é aquele que dirige, é aquele que protege, é aquele que mostra a direção. Essa é a função, Ele é o nosso dono e o nosso pastor. E o salmista diz aqui, mesmo quando eu andar por um vale, ele não diz, se um dia, porventura, quem sabe, eu ande pelo vale, não, todos nós, um dia ou outro, iremos passar pelo vale da sombra e da morte, isso é fato na nossa vida. Agora, quer dizer o quê? Que isso é o nosso fim? Não, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso está conosco. Talvez você aí na sua casa, nessa manhã, já está temendo a segunda-feira que está chegando, talvez é uma semana decisiva para a sua vida, talvez a sua família está passando por dificuldades, talvez você tenha carregado e está carregando no teu coração algumas tristezas com referência à sua família, e viver em família é um desafio. Família é o lugar que nós mais somos machucados e que mais machucamos pessoas também. É na família que nós vivemos assim, de forma transparente, pelo menos deveria ser. É na família que nós mostramos ser quem de fato nós somos, é na nossa casa. Mas eu quero dizer para você, ainda que você está caminhando por esse vale, vale é passagem, não é lugar de fincar estaca, não é lugar de moradia. Nós passamos, o verbo é esse, passamos pelo vale, mas vamos chegar sempre no lugar de descanso, ao pasto verdejante que esse texto fala aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E encerrando aqui, deixa eu ver quanto tempo que faz aqui, vamos embora. Terceiro e último, que eu estou como pastor presbiteriano, pregando agora em 3 pontos, louvado seja o Senhor nosso Deus, aleluia. Tem um detalhe na vida de Benaia, e é aqui que eu quero ficar e orar com você. Benaia entrou numa caverna para matar um leão, em tempo de neve. Então, vários pensamentos nós podemos ter aqui sobre essa cena. Primeiro, tempo de neve, e esses dias fez muito frio aqui também, né? Na nossa cidade lá, uma foto que eu nunca imaginei que ia ver na minha vida, um lago num bairro lá, um pouco afastado, na zona rural, congelou, os peixes morreram, gente, porque os peixes não estavam preparados para água gelada também. Aí a foto é o lago congelado e os peixes tudo viradinho de lado assim, tudo congeladinho, tristeza, não é? Mas pensa ele limpo, temperado e frito na sua mesa, com um limãozinho em cima. Louvado seja Deus que congelou a água, não precisa nem ter o trabalho de pescar, é só pegar o peixe e já está conservado. Tudo é como eu olho as coisas. Mas enfim, muito frio, tal. Tempo de frio, tudo que a gente quer é se esconder do frio. Na nossa sociedade aqui, principalmente nós, vivemos num país tropical, a gente não está muito preparado para o frio. Então, quando chega o frio, já repararam as pessoas como ficam muito esquisitas, né? É umas roupas que não sei de onde sai, né? Umas blusas, um cheiro de naftalina toma conta da igreja. Abre a água para mim, por favor. Aquele, né, o irmão vem com paletó, com naftalina, mas vem com naftalina e tudo, vem que você vai ser bem recebido. Mas enfim, é gorro, é cachecol, e soma a máscara, não dá para conhecer o irmão e tal. Por quê? A gente quer se esconder do frio.
Vamos pensar que nós estamos num campo de batalha, a neve está caindo, tudo que um guerreiro quer é se esconder do frio. E onde eu me escondo do frio? Uma caverna. Então caverna, nessa cena aqui, é local de proteção, é local de segurança, é local de abrigo. E despertou Benaia que lá dentro daquela caverna podia ter um leão, que era uma tática também da sobrevivência animal. O leão ficava dentro daquela caverna, porque quando alguém fosse procurar abrigo, ele nhaque, mordia. Eu queria pensar com você nessa manhã, para a gente orar aqui, nessa caverna sendo o nosso coração. E se tem algo, Pai, coragem, Pai, se tem algo, Pai, que a nossa família procura se abrigar, é dentro do nosso coração, é dentro do seu coração. E o seu coração precisa estar aberto, cuidado, para receber a sua família, receber os seus filhos, receber as perguntas dos seus filhos, receber as inseguranças dos seus filhos. E se nós não vigiarmos e mantivermos o nosso coração limpo, essa caverna limpa, normalmente quando alguém quer se abrigar, esse mesmo leão que Benaia matou, às vezes está vivo dentro aqui do nosso coração. Às vezes é uma mágoa que você tem retido aí dentro, às vezes é uma palavra que você ouviu lá atrás, ou recentemente, e você só está esperando um momento de alguém pedir abrigo para trazer isso à tona. E aí nós precisamos lembrar aqui de um princípio maravilhoso, porque é esse princípio que hoje nos permite entrar na presença do Deus Trino, o perdão. Perdão é a ferramenta que purifica o nosso coração. Perdoar. Às vezes retemos dentro do nosso coração a mágoa, às vezes a ira, às vezes um sentimento de vingança. Eu vou pagar com a mesma moeda. Quando deixa vir pedir ajuda, deixa vir pedir alguma coisa, vai ver só o que vai receber. Esse é o leão que Benaia entrou e matou. Por isso que Benaia me chama a atenção. Essa cena aqui é muito especial. Eu preciso ter sim essa coragem, eu preciso sim fazer aquilo que é possível que eu faça bem feito. Isso já está certo no nosso coração, mas eu preciso também vigiar o meu coraçãozinho aqui, para não reter leões que podem estar me devorando por dentro. Nessa cultura onde nós homens fomos ensinados a reter os nossos sentimentos, a engolir o nosso choro, muitas vezes trazemos feridas, traumas, dores, que só o Senhor Jesus Cristo pode sarar. E Ele está com a gente nessa manhã. Ele está assentado nessa mesa aí na sua casa. Ele está com nós aqui, gente. Ele está com nós. Tem uma canção que dizia: bem-vindo seja, Senhor, em nosso meio. Bem-vindo seja, Deus está aqui. Outra canção: Deus está aqui. Então, certo, como o ar que eu respiro, como a manhã que se levanta, Deus está aqui, e está aí também, porque Ele é onipresente. É tempo de você abrir o seu coração, e se porventura houver algum leão aí dentro, que tem te corroído, fala para Jesus, deixa Ele, com o poder da mão dEle, arrancar daí de dentro, aquilo que só te tem feito mal, memórias ruins, sentimentos ruins. Nós recebemos de Deus a proposta de uma nova vida, e essa vida é efetivada na proporção que eu busco o Espírito Santo de Deus. É como se houvesse uma substituição, tiramos do nosso coração aquilo que não presta, e pedimos para que o Senhor coloque aquilo que agrada e que honra a Ele. É tempo de exercermos uma paternidade no Espírito e na força do Senhor. É tempo de exercermos uma paternidade perdoadora, sim, firme, ok, mas amorosa, que disciplina, sim, mas que reconhece
que chama a atenção, sim, mas que elogia, que supra as necessidades, sim, mas que compartilha as necessidades também, e tudo isso pode se dar à volta dessa mesa aí. Então, que nessa manhã, o Espírito de Deus encha-nos com coragem, em nome de Jesus. Eu quero orar com você que está na sua casa, orar com os irmãos que estão aqui. Nessa primeira oração, antes de orar por nós, pais, eu quero orar pelos filhos, aqueles que no dia dos pais, que é um dia sim de alegria, de festividade, para aquele que tem os seus pais, mas às vezes é um dia de tristeza também, e de lamento, para aqueles que perderam os seus pais. Então eu quero orar por consolação, que o Espírito de Deus console aqueles que já não têm mais os seus pais juntos, que o Espírito Santo de Deus console famílias que recentemente perderam seus pais, nessa pandemia, ou por qualquer outro motivo. Senhor, nessa manhã tão boa que o Senhor preparou para nós aqui, um café da manhã delicioso, mais delicioso ainda é a comunhão, deliciosa é a Tua presença no nosso meio, como é bom nos juntarmos diante de Ti. Entra com consolo, conforto, aqueles que choram nesse dia, aqueles que sentem a falta dos seus pais. Eu sou um deles também, Senhor. É caríssimo a ausência do meu pai. Então que o Teu consolo continue sendo efetivado em nosso coração, em nome de Jesus de Nazaré. Deus, mais uma, abençoa aqueles que sonham em ser pais, e estão tentando, mas não estão conseguindo. E se o Senhor não abençoar o ventre, Deus, da mãe, como que vai fluir esse negócio aí, Deus? Então, o Senhor é aquele que dá vida, o Senhor é o Deus criador, nós somos só instrumentos, ferramentas em Tuas mãos. Nesse domingo aqui, Senhor, de 2021, louvado seja Deus, que o Senhor conceda, Deus, a graça da paternidade para aqueles que sonham em ser pais, aqueles que estão sonhando em ter mais um filho. Abençoa esse povo corajoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quanto, Senhor, a todos nós pais, Paulo disse, Deus lembrou isso lá para Timóteo, prestes a perder a sua vida, o apóstolo Paulo conseguiu tirar o melhor, e disse, Timóteo, Deus não deu para a gente espírito de medo e covardia, mas Deus de poder, amor e de autocontrole. É esse espírito que eu peço sobre a minha vida e sobre a vida de cada pai nessa manhã. Estejam eles aqui congregando conosco na igreja, estejam em casa. Coragem, Espírito Santo de Deus, toca na vida desse homem e dá coragem, discernimento, paz, paciência, amor, compaixão, tudo que a gente precisa, Deus, para exercer uma paternidade abençoadora nesse mundo caído aqui, em nome de Jesus de Nazaré. Coragem, Deus, para abrir o coração e expressar o que está dentro deles, sejam dores, sejam ressentimentos, que nessa manhã seja uma manhã também de liberação, de perdão, em nome de Jesus. Se esse pai foi ofendido, se esse pai foi ferido com uma palavra, Deus, que haja maturidade para liberar perdão, a mesma graça que o Senhor Jesus nos demonstrou, prestes a entregar a sua vida, dizendo que, pedindo para o Senhor, uma oração belíssima, que o Senhor perdoasse os seus algozes, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. É nesse espírito que nós queremos nos mover dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Queremos ser sal e luz, queremos ser referência de homens de Deus, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Que assim seja para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Gente, Deus abençoe a sua vida.
Obrigado pela paciência de ouvir e compartilhar aí. Deus abençoe todos vocês que estão aqui. Peço orações pela nossa vida, pela minha vida, pela vida da minha Eliana, pela vida dos nossos filhos, da nossa família, da nossa comunidade cristã de Jundiaí. Passando em Jundiaí, pode nos visitar lá, você vai ser muito bem acolhido, e se falar no nome da Márcia e do pastor Silas, ganhará um brinde, um sorteio maravilhoso. Deus abençoe.